Um projeto de lei pode tirar o Rio do buraco da crise financeira. São bilhões de reais em jogo, originários de um fundo do Distrito Federal, que foi criado, olha só, quando a capital passou daqui para Brasília. Não é difícil de entender, não, você vai ver. Mas ainda tem muito caminho pela frente, porque a emenda constitucional, claro, precisa ser aprovada. O Fabinho Barreto explica melhor. Rodou. 70 bilhões de reais. Esse é o valor previsto para o estado do Rio de Janeiro de acordo com a proposta de emenda à Constituição. A chamada PEC da reparação destina ao estado do Rio metade dos recursos pagos ao Distrito Federal anualmente por meio do Fundo Constitucional de Brasília. Seria uma forma de indenização pelos danos gerados após o Rio ter perdido a condição de capital do país na década de 60 e a fusão entre a Guanabara e o antigo estado do Rio. A emenda dividiria os atuais 14 bilhões de reais que a capital federal tem direito. É uma espécie de conta para ajudar a pagar salários de policiais, bombeiros e profissionais da saúde e também da educação. A deputada Clarissa Garotinho, do PROS, é a autora da proposta. Brasília ela tem hoje uma condição privilegiada em relação a todos os outros estados. Inclusive porque o fundo hoje está sendo aplicado de forma errada. O Tribunal de Contas da União já está obrigando o governo de Brasília a devolver mais de 10 bilhões de reais desse fundo por aplicar irregularmente. Esse fundo ele hoje é considerado tão injusto que essa já é a terceira ou quarta tentativa de se rediscutir na Câmara dos Deputados a questão do Fundo Constitucional de Brasília. O texto da PEC é claro. Apresenta como principal justificativo o fato do Rio de Janeiro jamais ter recebido qualquer tipo de compensação após ter deixado de ser capital federal. Em 2017, o Rio ingressou no regime de recuperação fiscal com a União. Em 2018, decretou intervenção na área de segurança pública. A segurança é uma prioridade para nós no Rio de Janeiro. Agora, é evidente que se vem recursos para aportar na segurança, vão sobrar recursos para fazer investimentos em outras áreas também, na nossa cidade e no nosso estado. Se o Rio conseguir a emenda, o valor de 7 bilhões anuais para os cofres públicos equivale ao orçamento da saúde. A ideia de reparação é uma ideia necessária, ou seja, cabe à União não só fornecer essa verba, mas também direcionar, gerenciar e monitorar a aplicação desse dinheiro, para impedir justamente esse uso político da verba. O deputado federal professor Israel Batista, do PV, é contrário à PEC e ele explica. Não se justifica a proposta de reparação para o Rio de Janeiro. Primeiro, porque os políticos do Rio de Janeiro recusaram essa reparação nos anos 60. E segundo, porque a causa do colapso financeiro do Rio de Janeiro foi a péssima gestão política feita pelos políticos cariocas, inclusive pela família da autora da proposta de emenda constitucional. O que nós queremos é que o Rio de Janeiro possa caminhar com as próprias pernas, é que o Rio de Janeiro tenha capacidade de investimento. Nós não temos hoje capacidade de investimento, nós estamos debaixo de um regime de recuperação fiscal. Depois de 10 anos, a gente não quer o privilégio nem para o Rio, nem para Brasília. A gente quer que o fundo seja redistribuído para todos os estados brasileiros, inclusive Rio e Brasília.